Olá amigos do YouTube, hoje nós vamos conversar a respeito do Peugeot 2008, conhecendo ele ontem. Então já a princípio vamos falar a respeito do desenho do Peugeot 2008. Eu notei que sempre que eu comparo muito as impressões que eu tenho a respeito das fotos na internet e depois o que eu vejo quanto o carro, ele ao vivo é aquele efeito que tem no EcoSport também, né? Pelas fotos parece grande, quando você chega perto do carro ele é bem menor do que representa pela internet. Então, de perto, ele não dá aquela impressão toda que a gente vê pelas imagens da internet. O desenho do carro, para quem está mais acostumado com o SUV, tipo como ocorre no Duster, aquele visual mais bombado, assim, reforçado, imponente, o 2008 ele já parte para um desenho mais puxado para uma perua, é mais um crossover mesmo. Ele não tem tanta aparência assim de um carro, de um SUV mesmo. Ele tem uma aparência mais puxada para uma perua. Ele é derivado da plataforma do Peugeot 208, fica bem perceptível isso quando você chega perto do carro. Lá fora ele tem, com essa mesma base, existe o Citroën C3 XR. Dentro da gama Peugeot ainda existe um modelo que não chegou no Brasil, que é o 4008, que tem irmão do C4 Aircross, e os dois derivados do Mitsubishi ASX. Esse sim tem um porte maior, mais condizente com a questão do SUV. O Peugeot 2008, ele tem, eu gostei do desenho, as linhas são agradáveis, não são ousadas em nada. Na dianteira ele possui uma grade bem pequena, tudo é proporcional, os faróis estão numa medida ali dentro do limite para não ser exagerado e nem pequeno. Possui, né, aquela característica do traço como que dividindo o farol em dois. Possui um filete para luzes diurna, que a Peugeot diz que é para remeter ao olhar de um felino. Então a proporção é boa, né? Ao contrário de uns aí, vou deixar de maneira subliminar aí, que exageram, deixam um carro que parece que a frente só tem farol. O desenho é bom, não é ousado na dianteira. Achei interessante a forma como o capô é ligado ao farol, é um desenho bem parecido com o do EcoSport, mas enfim, só achei que no para-choque, essa área abaixo do farol, até encontrar aquela base preta, quase um excesso no para-choque ali, uma área vazia muito grande, mas não chega a tornar o carro a atrapalhar o desenho do carro. Algo que eu não gosto dos Peugeot atuais é essa nomenclatura na grade ali, acho algo que totalmente desnecessário. Eles fizeram uma grande barra já para dar essa impressão de grade menor, né? Bem diferente do que tem sido visto nos demais carros ultimamente, que fazem questão de chamar grade exagerada. Esse aqui faz um desenho para que a grade pareça menor do que ela é. A lateral, que denuncia mais que o carro é mais uma perua do que uma proposta de aventureiro. A lateral tem logo acima da coluna B, ela cria um degrau subindo até a coluna C. Esse degrau no perfil ele é percorrido com uma régua cromada bem próximo à barra do teto. Então essa lateral ela criou um grande volume de envidraçado ali. Você percebe a coluna C, ela é bem reta. Então essa lateral ela é bem anos 90. Não estou dizendo que ela ficou feia, apenas estou dizendo que a tendência atual é existir menos área envidraçada na lateral. A Peugeot foi bem pelo contrário, recorreu a uma área envidraçada maior. O desenho ficou simples, com isso se consegue agradar um maior número de clientes, mas vai ficar ultrapassado mais rápido. Lembrando, não estou dizendo que o desenho é feio, eu gosto, apenas estou dizendo que utilizaram um método que vai ficar ultrapassado mais rápido. Essa lateral limpa com uma grande área envidraçada. A traseira também, apesar de usar a base do 208, a traseira tem volume grande, uma pequena área envidraçada, bem ao contrário da lateral. As lanternas possuem duas seções, uma na tampa do porta-malas e outra na lateral, ao contrário do 208. Porém, existe uma grande área vazia logo abaixo do logotipo ali, que não tem informação nenhuma. Acho que faltou um pouco de criatividade aqui na Peugeot. Não desmerece o conjunto, continua bonito, mas faltou algum detalhe ali, ficou um vazio grande ali. O local da placa, por exemplo, podia estar ali embaixo para não ficar aquele vazio tão exagerado. Temos essa saliência preta com detalhes em prata. O Peugeot 2008 ele tem uma proposta mais para a cidade. O ângulo de ataque deles são de 22 graus, o de saída de 29 graus. Você percebe que ele não é
tão voltado, apesar do desenho remeter a um fora da estrada, ele é mais para a cidade mesmo. Comparar o Renegade, que tem as maiores medidas nos ângulos de entrada de ataque, né? São 31,3 graus no Jeep Renegade e saída são 33 graus. Então o PG 2008 não é voltado a essa proposta, ele é mais para a cidade mesmo. Então a lateral possui esse aspecto limpo, a traseira também. O conjunto todo não ousa, mas é bonito. Ao vivo ele é menor, o que representa nas imagens. E o teto, como já falei, tem esse degrau e na maioria das versões possui teto solar panorâmico. Não é rebatível, mas possui uma cortina elétrica e gera uma boa claridade, uma boa visão, principalmente quem está no banco traseiro. É um visual bonito. Se comparar com o HR-V, por exemplo, que veio para o Brasil e não trouxe o teto solar, que lá na Europa oferece, esse ponto o 2008 sai ganhando. Para quem aprecia esse item, o 2008 traz teto solar panorâmico. Já na versão Grife, o carro possui as versões Allure, com câmbio manual e automático, vou colocar os preços na tela. A Grife também, com câmbio manual e automático. E a Grife Turbo THP, somente com o câmbio manual. Vou deixar mais para o final do vídeo, mas a questão todas as versões vêm muito bem equipadas. Pela faixa de preço e a concorrência, elas são o diferencial do Peugeot 2008, na minha opinião, é a questão de equipamentos. Em relação à concorrência, e vem uma boa dose de equipamentos de série, deixando bem para trás aí o que a gente tem acompanhado atualmente no Duster e no EcoSport. Vamos falar a respeito do interior do carro agora. A sensação que eu tive, eu gostei do desenho, do habitáculo. Ele está, para a gente se situar, questão de acabamento, de cuidado com os detalhes, ele está acima do EcoSport, mas na minha opinião, um pouco abaixo do HR-V. Por contar com plástico nas portas, eu não gostei do material plástico empregado nele. Acho que poderia haver um cuidado maior nesse sentido. Na parte de acabamento foi o único senão que eu tenho a dizer. O carro em si tem um interior bonito, as dimensões são pequenas, é uma perua do 208, não há o que esperar mais do que isso. Principalmente quem vai atrás vai perceber. Eu tenho estatura baixa, achei pouco espaço para as pernas para mim e fico imaginando uma pessoa alta. Eu achei o espaço apenas razoável, ao contrário do HR-V que eu achei bem espaçoso. Então o espaço traseiro é limitado, apesar dele possuir um teto elevado para a traseira ali, mas eu acho que isso não é suficiente para disfarçar. Ele é um 208, não há como esconder isso. Mas ainda na questão do aspecto, o aspecto é bom. A gente já falou que ele vem bem equipado. Já que estamos falando do interior, estamos falando do interior. A questão de equipamentos. A versão de base é a Allure, chama-se Allure. Ela já vem de série, com um ar-condicionado digital, dual zone, 4 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais, freio com ABS e EBD, faróis de neblina, retrovisor com luz, piscas no retrovisor. A condireção ela é regulável em altura e profundidade. Eu lembro que no HR-V eu só achei regulagem de altura, esse aqui tem profundidade. Já vem com o volante multifuncional, lembrando a gente está falando da versão base, a Allure. O porta-luvas é refrigerado. Na versão automática da Allure existem borboletas para troca de marcha atrás do volante. Já vem com sensor de estacionamento traseiro. Deixa eu já abrir um parênteses aqui, nenhuma das versões possui câmera de ré. Elas possuem um demonstrativo, um gráfico da traseira do carro se aproximando, mas não é a câmera traseira. Não existe câmera traseira para o Peugeot 2008. Porém, todas possuem sensor de estacionamento traseiro. As demais versões, a gente vai falar daqui a pouco, incluem ainda o sensor dianteiro para as manobras. Piloto automático, computador de bordo e todas vêm com roda de liga leve, aro 16, alarme. Segundo a vendedora, todas possuem a chave canivete também. Aí vem a Grife, que é intermediária. A Grife com motor aspirado, motor 1.6, sem o turbo. Ela vem ainda, acrescenta o airbag de cortina, o teto solar panorâmico que a gente falou nele, os bancos revestidos em couro e tecido, aquele banco que possui um padrão assim, bem acima dos demais, sensor de chuva, acionamento automático dos faróis, o sensor de estacionamento dianteiro, banco traseiro bipartido, roda de liga com acabamento diamantado e inclui alguns detalhes externos cromados. A versão de topo é a Grife THP, só a partir
dessa, ela inclui controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, faróis de neblina com iluminação para curvas, né, que acompanha as curvas, pedaleira esportiva e o Grip Control, que tem vários modos ali, aquele seletor giratório para saída em pisos com lama, areia, neve, que acho que nunca vai ser usado aqui no Brasil, baixa aderência ou pode se deixar desligado. Então vocês percebem que há um bom pacote aí de equipamentos de série, além do interior ter um desenho bonito, principalmente os bancos em couro. Uma coisa que eu queria falar a respeito da Peugeot como um todo no Brasil, ela está sendo reestruturada, ela deve se fundir com a rede da Citroën, ambas deverão ser vendidas numa só concessionária a partir do ano que vem. A Peugeot fez uma pesquisa aqui no Brasil e ela percebeu que os seus compradores não eram voltados ao popular. A Peugeot está abandonando o segmento de carro popular no Brasil, porque ela percebeu que os compradores, e isso é fato, dos seus modelos sempre buscavam versões equipadas. Mesmo os opcionais, elas incluíam os opcionais, e realmente, se você for comprar um Peugeot usado, você percebe que ele vem bem equipado. E por outro lado, as versões de entrada da Peugeot nunca venderam bem. As versões de topo e as intermediárias, as que mais vendiam. Então o público brasileiro, o consumidor brasileiro, ele preferiu isso, a Peugeot entendeu, então ela está abrindo mão das versões do segmento popular. O 2008 é bem visto esse reflexo, ele tem um aspecto de carro topo de linha, então ele não se preocupa em atingir versões de base, apesar do eu achei os preços bons diante da concorrência. Outro detalhe que aí eu vou deixar aberto para quem se interessar no carro, ele tem um freio de mão, freio de estacionamento, que a Peugeot chama do tipo de aviação. Particularmente eu não gostei, principalmente quando ele fica acionado. Eu achei ele ali uma posição bem fora de estratégia. Prefiro o sistema do HRV, que é apenas um botão, mas enfim, o que é a tendência hoje é você eliminar as alavancas do console central, tanto de câmbio quanto de freio de mão, e a Peugeot está indo atrás nisso. Ele tem acabamento em couro, é um desenho bonito, mas eu acho que é uma perca de espaço ali. Então vou deixar isso aqui um ponto neutro. A minha opinião é que eu não gostei, mas isso aí não é demérito, é um diferencial no carro. O desenho do painel, ele é um V, possui iluminação branca, a alura e a iluminação é avermelhada, você gira a chave, os ponteiros percorrem todo o relógio. Assim como no 208, ele possui um sistema de painel elevado, os mostradores estão acima do volante. Eu não sei se isso é vantagem ou não, nunca vi ninguém reclamar desse sistema. Por exemplo, o painel do Etios tem um sistema diferente, o pessoal sempre reclama. E o do 208, que é o mesmo painel praticamente, até agora nem reclamou. É parecido com o sistema do Honda Civic, só que o Honda Civic usa os dois tipos de painel. Aqui só temos o painel elevado. O desenho é bonito, achei que há um pequeno congestionamento no velocímetro ali, mas enfim. Então, resumindo, eu gostei do interior do carro, o aspecto, tirando os plásticos usados, é bom, o desenho é bonito, mas as dimensões são pequenas e tem esse freio do tipo aviação aí eu deixo pro pessoal opinar se isso é vantagem ou é uma desvantagem. Você percebe que o projeto já foi pensado para ter um sistema multimídia. Não é cada adaptação que você vê, por exemplo, no Duster, que está lá embaixo, o visor bem abaixo. Aqui nós temos ele numa posição elevada, bem fácil, ao acesso às mãos para tela sensível ao toque. Então, nesse sentido, o painel foi bem pensado. O porta-malas, temos um gráfico aqui. O porta-malas tem um tamanho razoável, acima dos 260 litros Renegade. O Peugeot 2008 tem 355 litros, bem perto dos 362 litros do EcoSport. Usa step também, como os demais projetos aí, não perde tempo jogando a roda para fora do carro, adaptando ou inserindo na tampa do porta-malas, aquelas gambiarras que tem que abrir primeiro o suporte, depois a tampa do porta-malas. Aqui o step já está inserido dentro do carro. Então, novamente, na questão das dimensões, ele é o mais curto. Você vai perceber chegando nele que ele é o menor da concorrência. São 4,16 metros de comprimento, 1,74 de largura, é o menos largo de todos, é o mais baixo com 1,56. Tem o menor entre eixos com 2,54, bem parecido com os 2,56 metros do EcoSport. E salientando de volta, né, o comprimento ele tem 4,16, o EcoSport tem 4,24 contando com o step, sem o step seriam 4,05 metros. Então o Peugeot 2008, o porte dele é muito parecido com o do EcoSport e ele é o menor de todos. A respeito da motorização,
O Peugeot 2008 ele oferece dois tipos de motores, três câmbios diferentes. Ele possui motor 1.6 flex, com câmbio manual de 5 marchas. O mesmo motor pode ser associado a um câmbio automático de 4 marchas, já vamos falar a respeito dos câmbios dele. E ainda há o 1.6 THP Flex, com câmbio manual de 6 marchas. Então o motor foi inaugurado no C4 Lounge, porém no sedã ele foi associado a um câmbio automático de 6 marchas. Nós acreditamos que em breve esse câmbio também estará disponível no Peugeot 2008 THP, e há a possibilidade de em breve ele ser inserido na linha e eliminar os automáticos de 4 marchas. Bom, já caímos a respeito do câmbio, então vamos falar aqui. Esse é um ponto interessante. Por exemplo, a Honda ela oferece uma versão manual de entrada que quase nem será vista na rua, e a CVT que simula 7 marchas. A Jeep com o Renegade ela possui tanto transmissão manual de 5 marchas, como automática de 6 marchas e até de 9 marchas nas versões a diesel. E também temos já no EcoSport automatizado o Power Shift, 6 marchas de dupla embreagem, uma transmissão muito elogiada. Então essa questão da combinação das marchas, Peugeot um pouco perdeu o rumo. Questão do desempenho, como eu já disse, o carro tem dimensões pequenas, então ao mesmo tempo ele possui um peso pequeno e isso beneficia a questão do desempenho. Então as versões flexíveis, a 1.6 de 6 válvulas, a 1.6 de 16 válvulas, ela pode chegar até 122 cavalos de potência. Isso cria uma relação aí peso-potência, exceção da versão automática, mas todas aí abaixo de 10 kg por cavalo. É um número bom. Os números divulgados de velocidade máxima são 190 km por hora nas versões com câmbio manual de 5 marchas e 177 km por hora nas versões com câmbio automático de 4 marchas. A aceleração ela é feita 10,2 segundos na versão manual, 11,9 segundos na automática. O que eu tenho lido a respeito de alguns jornalistas que andaram na versão, o modelo que é feito aqui em Porto Real, no Rio de Janeiro, tem um desempenho satisfatório com 1.6 e 6 válvulas. O modelo não possui opção com tração integral, somente tração dianteira é oferecida. E a versão que chama bastante atenção é a THP. Na versão abastecida com álcool, são até 173 cavalos de potência. Pelo preço, é uma potência muito interessante pelo preço que é pedido, perto dos 80 mil reais. Só para a gente comparar, o HR-V são 140 cavalos, o Renegade na versão 1.8 Flexons entrega 132, também nessa faixa de preço, e o EcoSport 147 cavalos. Então ele é o mais potente do segmento. Aqui que eu queria frisar bem, mas na questão do desempenho, não existe nessa versão THP, ele é a melhor opção, 173 cavalos, a velocidade máxima anunciada são 209 km por hora, é o único do segmento que eu conheço que ultrapassa os 200, o 0 a 100 é feito em 8,1 segundos, então é o único que eu conheço nessa casa, fazer em perto dos 8 segundos a aceleração. Então o Peugeot THP, o 2008 THP, ele é, na questão de desempenho, ele é a melhor opção do grupo. Todo mundo sabe que a versão mais voltada ao 4x4 é o Renegade, mas a opção mais voltada ao desempenho, sem dúvida, é o 2008. E pelo preço que é cobrado, se alguém está procurando algo nesse sentido, um SUV com um bom desempenho, não há dúvidas que o 2008 é a melhor opção. Vem com o câmbio manual de 6 marchas, mas eu acho que é dentro da proposta. Quem busca um carro de desempenho assim prefere o câmbio manual. Claro que deveria existir a oferta do câmbio automático também, embora eu acho que isso logo deverá estar aí. A marca acelerou a apresentação do carro, então ficou faltando alguns itens que serão preenchidos em breve. Então o melhor do segmento na questão de desempenho com certeza é o Peugeot 2008 THP. Eu não tenho os dados de consumo, as versões com câmbio automático têm o modo Eco para reduzir o consumo de combustível, as manuais é apenas o indicador de troca de marcha. Todos possuem freio a disco nas 4 rodas. Então eu vou finalizar agora a questão se eu indicaria o Peugeot 2008. Como eu já disse, agora há um leque muito grande e há casos específicos. Então o Peugeot 2008 eu recomendaria as versões com câmbio manual.
principalmente se alguém busca nesse segmento desempenho, eu indicaria a THP Turbo. Ela é flex, já dispensa o tanquinho e é a mais potente do segmento, sem cobrar muito por isso, comparado com os rivais. E também para quem procura dentro do segmento um modelo bem equipado, eu achei ele o melhor de todos. A versão Allure tem um custo-benefício muito bom. A gente comparar, ela custa faixa de 67 mil, nessa faixa tem o Duster Dynamic, o HRV começa nos 69.900 e tem o Export SE 1.6, todos com um pacote de equipamentos muito fraco comparado com o Peugeot 2008. Então, para quem procura desempenho no segmento, o PHP Turbo é a melhor opção. O 2008 é na versão de entrada já, todas possuem um bom nível de equipamento. Eu recomendo para quem procura um carro que já venha bem equipado de série, o Peugeot 2008. Porém, eu deixo bem claro, as versões com câmbio automático, não simplesmente para elas possuírem 4 marchas apenas, mas porque eu acredito que em breve elas já serão substituídas pelas de 6 marchas. Então eu não recomendo as versões com câmbio automático. Não estou querendo dizer aqui que o carro é ruim, apenas estou dizendo que devemos ficar atentos, que eu acho que logo o mesmo câmbio que já é usado no C4 Lounge deverá estar disponível em todos os 2008 e deverá substituir essa caixa automática de 4 marchas. O carro é pequeno, tem gente na imprensa aí dizendo que ao vivo ele é maior do que... Não se engane, é uma versão Peru do 208, não é nada mais do que isso. Ele não é um carro grande e de perto ele é mais compacto ainda. É um carro bonito, de dimensões pequenas por dentro. Então assim, vou finalizar dizendo isso. Recomendo para desempenho a THP Turbo, todas possuem bom custo-benefício, mas o câmbio automático deve ficar ciente que em breve podem ocorrer mudanças aí. Particularmente, eu ainda não sei se eu abriria a mão do HRV pelo 2008. Voltado a desempenho, com certeza, eu abriria a mão do HRV e buscaria o 2008. Lembrando que são propostas bem firmes, né? Bem nítidas aí. O HRV tem um desenho mais moderno, tem um interior melhor, embora não tenha o mesmo nível de equipamentos um pouco abaixo do Peugeot 2008. Mas enfim, a questão do mercado, o que eu acho, que eu imagino? O 2008 ele vai atacar bastante essas versões do Duster e do Export, mas a gente sabe que a Peugeot no Brasil ela não é bem vista no pós-venda dela. A marca tem que trabalhar isso, ela tem bons produtos, mas o pós-venda dela gera esse bloqueio. Então nesse sentido a Renault e a Ford elas ainda são superiores. E então eu acho que vai ficar essa briga entre esses três. Correndo por cima, o HRV e o Renegade. E sozinho o Renegade 4x4 no diesel. E o Renegade vai brigar com todas as faixas de preço. Então acho que vai ficar esse bolo Export Duster 2008 e os demais correndo por fora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que me aguentou aí até agora. Aqui na minha cidade é engraçado porque o mesmo grupo que revende o Peugeot 2008 está fazendo a concessionária da Jeep. Então eles vão poder ofertar tanto o 2008 quanto o Jeep Renegade e vão sair no lucro do mesmo jeito. Estão com a faca e o queijo na mão. Então em breve já vai chegar na minha cidade porque já estão terminando a concessionária Jeep aqui. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.